Bom dia, queridos pais. Vocês possam passar para os filhos de vocês, tá? A matéria dessa semana sobre o uso dos porquês, tá? Qual que é a diferença? Eu tenho, no caso aí, 3 casos do uso dos porquês, tá? O porquê separado, sem o acento, eu vou usar no início das perguntas. Por que você não fez a tarefa? Então, é esse porquê aqui, tá? Porquê separado com o acento. Eu vou usar sempre no fim das perguntas. Pode ter o ponto de interrogação ou não, não precisa. Não fiz a tarefa. Por quê? Então, aí esse porquê aqui, separado com um acento. O porquê junto é usado nas respostas. Por que você não foi à escola? Porque eu estava doente. Então, esse porquê junto. E esse porquê junto, com acento, ele sempre vem com o artigo o. Ou o artigo o, ou os, com o artigo um ou uns. Tem que vir junto com esse artigo, tá? Queria saber o porquê de sua demora. Então, queria saber o porquê. Então, vai ser esse porquê junto com o acento, tá? E aqui abaixo, então, eu coloquei mais algumas explicações desse uso dos porquês. Tá vendo? Porquê junto é quando eu vou explicar, tá? Vou ao supermercado porque não temos mais fruta. Então, você está explicando. Então, porquê junto com o acento. Porquê separado sem o acento. Em frases interrogativas ou quando pode ser substituído pela expressão pelo qual. Estes são os direitos porque, quer dizer, esses são os direitos pelos quais estão separados sem o acento. Estamos lutando. Então, seria uma pergunta também quase que indireta, tá? E não direta. Por que você não veio à escola? Então, aqui, nesse primeiro caso de cima, seria uma pergunta. Esse porquê? Uma pergunta direta ou indireta. Pode ser usado no início ou no meio, igual aqui das perguntas. Esse uso do porquê, tá? Esse aqui. Porquê junto, acabei de explicar, né? Toda vez que for o motivo, a razão. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Então, tem que ter ou o artigo um, do que eu expliquei agora aqui, ou o artigo os. Aí vai ser esse porquê junto com o acento. E porquê? Separado com o acento no final da interrogativa, no final da pergunta. Estudei bastante ontem. Sabe por quê? Então, eu vou usar esse porquê, porque separado com o acento. Aí abaixo, de novo, a mesma coisa, tá? Só para reforçar. Por quê? Para pergunta, tanto direta quanto indireta, por que você estuda muito? Ou gostaria de saber por que você estuda muito. Então, por quê? Ou vai aparecer aqui no começo, ou ele pode aparecer no meio, separado sem o acento. Porque junto resposta, porque separado com o acento é sempre no final de frase. E o porquê junto com o acento, tá? Ele vai sempre ser seguido de algum artigo, ou do artigo o ou do artigo um. Não entendi o porquê, quer dizer, não entendi o motivo, a razão. Então, esse porquê aqui, junto com o acento. E tem sempre um artigo para acompanhar, certo? Então, eu tô pedindo um exercício para usar esses porquês. Não é muito difícil. Aqui vai relacionar a coluna 1, 2, 3, 4. Qualquer um, o 2, o 3 e o 4, coloca aqui. Esse exercício é a mesma coisa também, usar os porquês. Esse também, usa os porquês. O que é um relato de viagem? É um gênero textual em que a pessoa conta. Primeira pessoa vai contar. Ela fez uma viagem, então ela quer contar sobre essa viagem, tá? De repente ela não vai colocar muitas emoções, não. É mais assim, o que foi observado nessa viagem. O que tem que ter o relato de viagem? Tipologia, né? O tipo de texto é narrativa, vai contar. Escrito em primeira pessoa, primeira porque ela vai contar, vai participar. Qual que é o assunto, o tema? Experiências pessoais, fatos, pessoas, tudo que ela viu nesse lugar, tal, tudo que marcou nessa viagem. O verbo no presente ou no passado, porque já aconteceu. Aqui ela pode descrever, né, o dia que foi, o ano, o mês, o local, as pessoas, né, que participaram e outras coisas mais. Diálogos facultativo, o que seria isso? Pode ou não ter uma conversa, diálogo, ou ela só vai narrar.
e apresenta fatos marcantes da vida da pessoa durante a viagem. Aí eu dei aqui um exemplo de um aluno que fez um relato, mas assim, é bem simplesinho, né? Foi um país chamado Costa Rica, ela tinha uma das praias mais bonitas do mundo e também lá se fala espanhol e inglês. Fiquei no hotel, que era na frente de um vulcão, e do lado desse vulcão tinha um parque com montanhas, e em uma dessas montanhas podia escalar. Antes de ir embora, nós saímos do hotel para ir almoçar. E lá a comida era muito boa. Eu amo ir para Costa Rica. Então aqui foi um relato bem simples. Tá? Ele contando também na primeira pessoa, eu fui a um país chamado, local, o que tinha lá. Tá? E agora aqui que você vai ler é um relato de uma viagem que foi escrito pelo navegador brasileiro Amir Klink. E ele conta, né, em uma dessas façanhas, como passar o ano inteiro na Antártida. Ele deu uma volta ao mundo, tá? Por uma rota um pouquinho difícil. A circunnavegação em torno do continente antártico. Então aqui ele vai contar o que aconteceu, tá? Ele percorreu 7.000 quilômetros da Namíbia à África, a cidade de Salvador, no Brasil. 7.000, alto mar. Entre 10 de junho e 19 de setembro de 84. Foi a primeira vez que o homem cruzou sozinho o Atlântico Sul em um barco a remo de 6 metros. Então aqui ele vai falar um pouquinho dessa travessia, tá? Esse relato de viagem do Amir. E depois tem as perguntas, tem um glossário, que é o vocabulário, alguma palavra que eles não entenderem. E aqui tem as perguntas. Então, o relato trata de que viagem, quem estava realizando a viagem. E aí, toda vez que termina o texto, tem um nome aqui. Então, o próprio Amir, ele conta a viagem, ele mesmo que escreveu. 100 dias entre céu e mar, tá? O próprio narrador que escreveu a história. Então, quem está realizando a viagem, quem está relatando, então aqui vai ser a mesma pessoa. Qual o veículo que ele utilizou? Foi barco, navio? O que ele utilizou para realizar essa viagem? Como é a região por onde ele passou? É difícil, é montanhosa? Como que é? Tá, e aqui é só ir lendo o texto para fazer. Qualquer dúvida, fala para eles me perguntarem, pode ser aqui pelo WhatsApp mesmo, tá? Algumas coisas são pessoais e outras, em relação ao texto, se eles não entenderem, vocês podem perguntar por aqui, tá bom? Eu mandei mais esse vídeo pelo uso dos porquês, queria dar uma explicadinha rapidinha, mas se eles não entenderem, pede para ver vídeos no YouTube também, né, falando do uso dos porquês, ou me perguntar. Eu vou estar na escola essa semana amanhã, tá, mas qualquer coisa eles me mandam ou por e-mail, também no meu e-mail, pode me mandar aqui pelo zap, o que eles não entenderem, tá? Eu estou à disposição, tá bom? Bom dia, obrigada.